Olá, eu sou a professora Veridiana Torres e hoje estou aqui com vocês para falar de matéria e energia. Estamos iniciando essa unidade, tá? E aí, ao longo dessa unidade, nós vamos prosseguir com o estudo tanto das áreas da física e química. São conteúdos importantíssimos para que vocês possam ingressar, né, no ensino médio. E aí a gente vai sempre buscar e ressaltar a perspectiva histórica na construção do conhecimento científico e sua relação com tecnologias e situações cotidianas, coisas que vocês vivenciam no dia a dia, tá bom? Então, durante o estudo, esperamos que você, estudante, mobilize diferentes conhecimentos prévios dos anos iniciais e finais e além dos novos, né? Para aprofundar os estudos da matéria e compreender diversos processos e fenômenos. Vamos lá? E aí eu trago para vocês essa linda imagem, né? Que um sonho um dia eu chegar a ver essa imagem de perto. São os fenômenos como as auroras polares, intrigam e encantam a humanidade há gerações. Gente, ao longo da história, diferentes sociedades que presenciavam a aurora boreal, que fica no hemisfério norte, né? Isso acontece lá, ou a aurora austral, que fica no hemisfério sul, buscam, né, explicá-las. Então, muitas vezes, valendo-se de histórias relacionadas aos deuses ou de suas divindades. A palavra aurora, gente, por exemplo, faz referência à deusa romana ao alvorecer, enquanto a palavra boreal é derivada do nome de seu filho. É isso mesmo, o deus dos ventos dos nortes, Boreas. Legal, né? Ocorrendo principalmente nas regiões próximas aos polos terrestres, as auroras polares são um belíssimo exemplo visual no estado físico de plasma, um dos estados da matéria que vamos estudar, ok? Bom, gente, espera-se que a gente possa ver o conteúdo e a compreensão dele, né? Que é a mudança de estado físico da água, que é o que a gente vai começar a abordar nessa unidade, a relação entre o estado físico da água e a temperatura e seus arranjos entre moléculas, e também dependência do estado físico da água em relação aos fatores externos, como pressão e a presença de solutos. E aí eu trago para vocês essa imagem, né, de uma larva de um vulcão entrando em contato com o mar, né? O que acontece? Gente, na natureza, os materiais têm diferentes aspectos, ou seja, diferentes cores, texturas, cheiros, não é isso? Formas, entre outros. Além dessa diversidade, é possível observar em diferentes situações que o mesmo material pode mudar aspectos dependendo das condições do meio, como a temperatura a que ela está sendo submetida, tá bom? Então, aí eu trago essa figura, né, do Parque Nacional de Vulcões do Havaí, por exemplo, é possível observar esse evento, né? E aí eu pergunto a vocês, o que você observa na situação apresentada nesta imagem, né? O que acontece com a lava quando ela cai no mar? Do que é construído esse vapor, mostrando a imagem saindo aí, ó, do mar? Você saberia dizer como é que se forma? Essas perguntas, elas vão te nortear para pesquisar mais. Olha só, gente, a química, ela trabalha nos níveis. Em cada momento, né, a gente vai perceber. Nós vamos estudar o mundo invisível a olho nu, formado por átomos, moléculas, íons. Gente, essas unidades de matéria não são visíveis nem mesmo em microscópios usados na maioria dos laboratórios. Embora existam, né, microscópios eletrônicos de tunelamento, mas que possibilitam visualizar algumas moléculas, mas não com nitidez, tá? E assim, ó, químicos, são os profissionais, né, recorrem os modelos elaborados com base em muitas evidências experimentais para estudar átomos e suas combinações, como as moléculas. Então, eles utilizam símbolos, né, de elementos químicos, usam fórmulas químicas,
representações de substâncias, eles utilizam equações químicas para representar determinadas reações. Tudo isso chama-se uma linguagem química, tá? Por meio que todos podem se comunicar. E, gente, essa linguagem ela é universal. Todo país, em outros países, né, é a mesma linguagem, tá? Independente do idioma. Então, nós vamos estudar um mundo que foi descoberto com base a evidências experimentais e que possibilitaram entender a estrutura da matéria e como se transforma o nível submicroscópico. E aí, como eu coloquei a imagem, né, a química ela trabalha em nos níveis. Pode-se estudar a matéria sob o ponto de vista macroscópico, tá certo? E aí, como vocês podem ver na figura, por exemplo, analisar a água, é possível notar que ela está no estado líquido, não tem cor e nem cheiro, tá bom, pessoal? E aí, ao estudarmos a composição de água, entramos no nível que? Submicroscópico, tá? Quando a gente está já estudando esta composição é submicroscópico, que é o que? Das moléculas, tá? É a representação dessas figurinhas aí, ó, dessas bolinhas, vocês estão vendo? As moléculas, elas formam água e como se organizam na água líquida. Passamos a estudar também esse nível, como eu expliquei no começo, os átomos que compõem a molécula de água. Em representações, os átomos e moléculas são identificados por símbolos de linguagem química, tá? E aí vocês vão ter aí no caderno de vocês uma tabela periódica. Vocês vão ver os símbolos de uma forma bem nítida, né? Para vocês compreenderem melhor. E aí eu trago para vocês, né, o esquema de mudança de estado físico da matéria. Gente, a matéria pode ocorrer basicamente em 3 estados físicos. Vocês lembram isso? Ó? Sólido, líquido e gasoso. Há um 4º estado natural da matéria chamado o plasma, que abordaremos aqui no final, né, do nosso conteúdo, no decorrer das nossas aulas. Enfim, até iniciei, né, falando da aurora boreal, não foi isso? O estado físico, que é uma matéria, depende da temperatura e da pressão a quais ela está submetida, tá? Para tratar desse tema, gente, nós vamos iniciar, por exemplo, água pura, ou seja, composta apenas por moléculas de água, não é isso? Sem materiais dissolvidos. Na superfície da Terra, a água pode se apresentar em 3 estados físicos, caracterizando-se com base no arranjo organizacional parcial de suas moléculas, né? Como vocês podem ver aí, a matéria pode ocorrer basicamente em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. E aí, gente, eu trago aí o esquema, né, do arranjo molecular. Por exemplo, o estado sólido. As moléculas de água estão próximas umas das outras. Observe essa figura aí, esse ciclo, né, com exemplo do arranjo molecular, tá? Porém, forma um arranjo com espaços entre si. Tem espaços, né? Organizando-se em uma estrutura cristalina que permite a formação de cristais microscópicos, como observamos aí um exemplo, um floco de gelo, né? E aí eu trago água líquida, né? Em estado líquido. Olha só como tem aí já mais uma diferença no seu arranjo molecular. As moléculas, elas estão bem próximas, mas as forças atrativas entre elas são muito fortes. Podem se desprender e mover-se, gente. É por isso que os líquidos não têm forma definida. São o quê? Fluidos. Só lembrando a vocês, né, que as mudanças de estado físico da matéria dependem de quê, gente? Da temperatura e da pressão.
Outro arranjo molecular que eu trago aí para vocês, como vocês podem ver, é em estado gasoso. O que acontece? Essas moléculas elas têm velocidade suficiente para se afastar umas das outras. Esse movimento é aleatório, sem direção definida, e as moléculas podem se chocar umas com as outras, depois se afastar. Esse movimento que faz com que os gases ocupem todo o volume de um recipiente. Então, os gases também são fluidos, pois têm forma definida, né? Você vai encher uma bola, por exemplo. Quando você enche, você já vê aquela forma. A água, no estado gasoso, formada em que vapor de água, né, é invisível, mesmo em grande quantidade. E aí eu trago, né, essa representação do arranjo das moléculas de água no estado gasoso e sua movimentação. Gente, e vimos também, né, que a pressão do nível do mar é de uma atmosfera que reduz o aumento da altitude. Isso acontece porque a força da temperatura atrai os corpos, depende da distância deles em relação ao centro do planeta. Assim, quanto mais próximos os gases atmosféricos estiverem na superfície, maior o que, gente, será a força como são atraídos. Em consequência disso, gente, maior será a pressão que exerce sobre a superfície do corpo. E aí essa figura ela representa o quê? A quantidade de gases do ar ao nível do mar e a 1000 metros de altitude, tá? Então, a maior concentração de gases ao nível do mar se deve o quê, gente? A força da gravidade da Terra. A maior quantidade de gases exerce na maior pressão sobre os corpos, tá bom? É importante lembrar, gente, que a pressão atmosférica é exercida de todas as direções, tá certo? Não se esqueçam disso. As camadas de ar ao nível do mar suportam o peso do ar das camadas de cima e assim são mais comprimidas, ou seja, apertadas umas contra as outras. O ar é mais rarefeito em regiões de maior altitude. Explicando aqui um pouco sobre a fusão, né? A mudança de cada estado físico da água. Quando o sólido é aquecido, gente, suas moléculas começam a ficar cada vez mais agitadas, tá? E dependendo do aumento da temperatura, as forças que mantêm o arranjo molecular cristalino são enfraquecidas. Ou seja, o sólido, então, né, passa de estado líquido. Essa passagem recebe o nome de quê? De fusão. O que acontece? A fusão acontece, por exemplo, quando retiramos um cubo de gelo do congelador, né? Vocês já tiraram, já prestaram atenção? Então, a temperatura dentro do congelador é mantida abaixo de 0 graus Celsius, não é isso? Dependendo do lugar, tá? E da época do ano, fora da geladeira, a temperatura pode ser muito superior a 0 graus. Ou seja, assim fora do congelador, o que vai acontecer, gente? O gelo recebe a energia térmica do ambiente, não é isso? E começa a se transformar em água no estado líquido. No caso da água, para ocorrer a fusão, basta que a temperatura ambiente esteja acima de 0 graus. Nos locais próximos do nível do mar, né? Durante a fusão, até que se complete a temperatura e se mantenha a 0 graus Celsius, né? E aí eu travei a figura dos corpos, né? A figura 1 é o gelo em estado sólido, 2 em fusão, 3 em estado líquido, né? Após a fusão. Durante a fusão, observe que a temperatura se mantém a 0 graus Celsius. E aí nós temos o que? Aquela velha roupa, né? Que a gente bota no varal e começa a secar. A vaporização é outra mudança de estado, né? Tipo de vaporização, a roupa úmida, não é isso? Pendurado no varal. O que acontece? Acaba secando, assim como a poça de água formada dentro de chuva, desaparece, evapora, gente. Então, mas será que a água da roupa e da poça deixa de existir? Será, gente?
Existe um ciclo, não é isso? Então, com a energia térmica solar, as moléculas de água no estado líquido têm seu grau de agitação aumentando e passam de estado gasoso, ou seja, a água no estado líquido que estava na roupa, né, transforma-se em vapor, né? E aí eu coloco aí, ó, vaporização. Se um líquido é aquecido, suas moléculas se movimentam cada vez mais intensamente, que começam a dispersar no espaço, passando para o estado gasoso. Esse processo é a vaporização. A água em estado gasoso é chamada o que, gente? Vapor da água. E aí, gente, eu trago aí a figura da água no interior da panela, né, que está em ebulição. As bolhas são o vapor da água que escapa para a atmosfera. Gente, a formação de bolhas de gás de forma turbulenta recebe esse nome de ebulição, tá certo? Então, a temperatura de ebulição da água é de 100 graus Celsius, em localidades situadas no nível do mar ou muito próximas a esse nível. Na linguagem popular, dizemos que a água em ebulição está o quê? Fervendo. A água fervendo, ela está no estado de ebulição, tá bom? Então, enquanto a água permanecer em fervura, a temperatura se manterá a 100 graus Celsius. Existe outro tipo, né, de vaporização, chamado de calefação. O que é isso? É o processo que a passagem da água de estado líquido para o estado gasoso é muito rápida, mas ainda que na ebulição, tá bom? Observa-se que a calefação, quando, por exemplo, uma gota de água é colocada sobre uma chapa quente, cuja temperatura esteja acima da temperatura de ebulição na água, né? Vocês vão ver que rapidamente aquela temperatura vai consumir, né? E aí vocês vão ver a vaporização, chamada de calefação. Bom, outro estado, né? Vocês vão ver a condensação ou liquefação. O que é isso? Para que a passagem de uma substância do estado líquido para o gasoso aconteça, gente, é necessário fornecer energia térmica, tá bom? E o que é necessário para que isso aconteça, né? O contrário, ou seja, a passagem do vapor para o estado líquido. Nesse caso, o ambiente deve estar em uma temperatura inferior à do vapor e que causará a transformação de energia térmica da substância para o ambiente, ou seja, a transformação de uma substância do estado gasoso para o estado líquido é chamada de condensação ou liquefação. No caso da água, gente, gotas formadas por condensação são facilmente observáveis, né? Quando o vapor de água entra em contato com outra superfície mais fria, as moléculas se agrupam e surgem gotículas de água no estado líquido, que por sua vez, né, podem se unir formando gotas maiores. Como exemplo aí eu trago essa figura, né, quando a água é aquecida em uma panela tampada, esse processo de ebulição, né, quando fica fervendo, então, parte dessa substância se transforma em vapor. Esse vapor entra em contato com a tampa, que é o que? Mais fria, e aí sofre a condensação. Abre a tampa, é possível perceber que a tampa apresenta gotas de água na superfície interna. Outro exemplo interessante, né, é a formação, semelhante a uma pequena nuvem, que vemos quando sai de uma chaleira com água fervente, que resulta na condensação de vapor da água. Então, eu trouxe vários exemplos para vocês compreenderem melhor, né? E ao entrar em contato com o ar externo, que está mais frio, né, o vapor transforma em água em estado líquido. Forma-se então uma pequena nuvem que logo passa para o estado gasoso e dispersa-se na atmosfera. Nessa condição, gente, a água não é mais visível, não é verdade? E aí também tem o orvalho, aquele orvalho da manhã,
que as folhinhas aparecem, né, com a água nas folhinhas de manhã. O orvalho é mais outro exemplo de fenômeno de condensação. As gotas de água que surgem na superfície das folhas durante a noite resultam da condensação de vapor de água do ar, processo que ocorre porque a temperatura do ambiente diminuiu, né? Então acontece esse orvalho. É interessante eu dar esses exemplos para que vocês possam compreender. E aí eu acho que é um dos mais fáceis, né, que é na parte da solidificação. Vocês compreendem? É a passagem do estado líquido para o estado sólido. Também existe transferência de energia térmica da substância para o ambiente, ou seja, a temperatura do ambiente, gente, precisa estar mais baixa que a da substância. Essa passagem é chamada de solidificação, né? Estou falando bem. O exemplo mais familiar de solidificação é o que acontece quando colocamos água no congelador, que vai virar o quê? Em estado líquido vai virar o quê? Depois de algum tempo? Formas de gelo, não é isso? E que a água que estava em estado sólido. A solidificação também ocorre, gente, na natureza, de forma simples. Na formação de neve, granizos, geleiras, a dos icebergs, né? Então, ali estão todos naquele processo de solidificação. E aí, esse processo, né, essa mudança de sublimação, e aí, quem chuta aí o que é? Pode ocorrer a passagem do estado sólido diretamente para o estado gasoso ou vice-versa. Esses processos são chamados de sublimação. Vocês vão compreender quando eu der um exemplo. As condições necessárias para que ela ocorra dependem da substância. No caso da água, a sublimação ocorre em condições especiais. Por exemplo, na superfície da Terra, existem materiais que sofrem sublimação à temperatura do ambiente, como cânforo, naftalina, cristal de iodo. Né? Quem tem aquelas bolinhas brancas em casa? Geralmente os nossos avós, né, botavam para tirar mofo, fazer alguma coisa com as bolinhas naftalinas, né? E aí elas vão sumir com o tempo. Então aconteceu a sublimação. Outro exemplo que é bem simples, que vocês já devem ter visto, né? É o gelo seco. Misturado a um pouco de água, o gelo seco, ao sublimar, arracha-se com ele um pouco de água, formando o que, gente? Uma névoa, né? Por isso, o gelo seco é utilizado em alguns shows. Aqueles shows que aparecem, né? Eles utilizam o gelo seco para fazer aquelas névoas, né? A nuvem que se vê naquele palco é um resultado de sublimação de gás carbônico, que passou do estado sólido na forma de gelo seco para o gasoso. E por hoje, meus amores, é só. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, um pouco deste conteúdo. E caso não, consultem o livro didático de vocês, que é a mesma coisa. Tirei informações importantíssimas de lá. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus, tá? Dá um like aí para ajudar o canal, tá bom?